E aí, pessoal, tudo bem? Já voltamos. Vocês me ouvem? Ouvem? Tudo certo? O áudio tá bom? Vocês ouvem bem? O áudio ok? Imagem tá ok? Esperar o chefe, Reverendo Weber Júnior, aparecer. Eu não sei se ele pediu a solicitação aqui. Para nós começarmos mais uma live. Weber chegou. Eu não tô achando ele. Ai, ai. Achei. Agora foi. Agora E deu certo. agora Fala, sim. chefe. Tudo bom, meu cara? Tudo bom, e o senhor? Tudo bem, graças a Como Deus. é que tá essa loucura aí parado em casa? Olha, Trabalhando é mais do bastante que antes? trabalho. É verdade. As pessoas às vezes acham que não há trabalho, né? Mas na verdade tem. Para quem trabalha no ramo de produzir coisas que não estão vendendo, pode ser que a produção diminua, tal. Mas para quem dá aula, os recursos virtuais estão aí. Então a gente continua preparando aula, continua orientando aluno, continua pregando, né? Fazendo Dando coisas aula de desse escola tipo. dominical, não para Escola não, hein? dominical, fazendo live, então é isso aí. Falar em live, foram muitos os convites, né? É, rapaz, é verdade. Aí eu tive que explicar para o pessoal que nem só de live viverá o homem, né? É muita Até porque coisa, né? a gente tem igreja local para cuidar, Com né? certeza, com Tem certeza. que orientar as pessoas, tem estudos bíblicos, tem períodos de oração, tudo isso. Família, filhos em casa. Família, filhos. Sabe que eu estava agradecendo com a minha esposa ontem à noite, como essa situação toda tem muitas razões para a gente lamentar e ficar triste, mas o fato da gente estar mais junto em família é uma bênção, é um privilégio, Com não é? certeza. Principalmente nós, homens, que normalmente saímos muito de casa, e nós que temos filhos, né, que às vezes gastamos menos tempo com os filhos do que a gente gostaria, tem sido um privilégio muito grande estar com eles forçosamente, mas agradavelmente. Está sendo bom. É sempre bom, né? Muito. O senhor assistiu a live com a Nathalie? Eu assisti o que Foi muito pude, bom. né? Foi O muito que bom. pude parte da live eu assisti, parte eu cuidei dos nossos filhos. Então, assim, a gente faz um revezamento. Com Agora ela cuida e eu fico aqui. joia. Mas foi muito bom. Mas Que sem bom. mais delongas, as nossas perguntas, como sempre, são perguntas tranquilas, né? O perguntar não ofende. O pessoal sempre pega Isso. leve. A planilha do Sim. senhor só tinha quase 700 perguntas lá enviadas. O pessoal achava que a gente ia fazer uma live de 24 horas aqui, É verdade. respondendo sem parar. Mas eu selecionei algumas. Ok. E a primeira é errado orar pedindo a Deus a salvação de pessoas que amamos?
Então, Uriel, eu creio que essa pergunta, ela não é difícil de responder, ao meu ver, mas ela tem um sentimento por trás. Provavelmente a pessoa está dizendo assim, eu quero muito que ele seja salvo, será que eu estou errado em pedir uma coisa que me interessa? Será que eu estou sendo interesseiro? Então, por isso que eu acho que a pergunta não é irrelevante. Veja, eu digo que ela é fácil de responder porque a Bíblia não proíbe que a gente ore pela salvação de pessoas, quanto mais de pessoas que a gente ama, né? Inclusive Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele diz, eu gostaria de ser anátema, se fosse possível, para salvar os meus compatriotas, não é? Então existe um interesse, um desejo de ver aqueles com quem ele tem uma ligação forte, inclusive nacional, étnica, ele quer ver a salvação deles. E aí depois ele vai descrever como é que Deus vai salvar a plenitude dos judeus e louva no final dessa sessão de Romanos, lá em Romanos 11. Mas o ponto é, ele orava, ele queria a salvação, não é? Inclusive, ele agradecia a Deus quando portas se abriam para a pregação do evangelho. Ele era um homem cuja ardente expectativa era ver pessoas salvas. Inclusive, ele fala, enfim, judeu para com judeu, gentil para com gentil, com o fim de ganhar o maior número possível. Então, percebe-se que ele está interessado na salvação das pessoas, não é? Então, a resposta simples é, não é errado, mas o sentimento de querer a salvação dos que a gente ama pode gerar uma reação complicada se a gente não vê isso acontecendo. Que é assim, Senhor, o Senhor não tem compaixão de mim, né? O Senhor não se importa comigo, afinal de contas eu tenho orado por eles por tanto tempo. E orar por eles não significa necessariamente que Deus vai nos atender e vai dar salvação aos que a gente ama. Não é errado que nós façamos isso, não é encorajado pela Escritura que nós supliquemos pelas pessoas que estão perdidas, mas a gente não tem garantia de que eles serão salvos. Por isso, eu queria fechar a minha resposta dizendo assim, o nosso interesse tem que ser em ver a glória de Deus manifesta na vida das pessoas. E eu te digo, Uriel, certamente isso acontecerá. Em alguns, tendo salvação, em outros sofrendo o juízo do Senhor Deus. Mas nosso anseio tem que ser por ver a glória de Deus manifesta na vida das pessoas. E é claro que quando a gente quer isso, nós não nos voltamos em raiva, com raiva para Deus, nos voltamos para Deus com um sentimento de raiva, porque o nosso interesse é a glória de Deus, acima de todas as coisas. Então, eu acho que essa palavra final deve moderar o coração daquela pessoa que tem orado pelas pessoas que ama, não é errado fazê-lo, mas lembre-se, o mais importante é a glória de Deus manifesta. E isso pode acontecer mediante a salvação dos seus amados, como pode não acontecer. Pode ser que Deus use você para a salvação de outros, e você não deve lamentar e dizer, Senhor, eu não queria eles, eu queria os meus parentes. Não é? Então, a glória do Senhor é que deve nortear o nosso sentimento. Por que quem ainda não foi batizado não pode participar da ceia do Senhor? Essa é uma pergunta que tenta inverter os sacramentos da sua ordem natural, né? Toda a igreja cristã sempre entendeu o batismo como sendo o rito de entrada. Não importa em qual tradição você está, batismo é o rito de entrada na aliança, no povo de Deus. Tá? Então, quando você é declarado como parte da igreja visível, lembra, ninguém sabe quem é da igreja invisível. Essa é uma distinção teológica que a gente precisa guardar muito bem. Nós nunca sabemos quem de fato é salvo genuinamente. Né? Não importa se a pessoa foi batizada na infância ou na fase adulta, que ela tenha professado a fé, a gente pode achar que ela é cristã, ela dá sinais de que é cristã, mas pode em algum momento até apostatar da fé, como a gente conhece casos assim. Então, quando alguém é batizado, ele é inserido na igreja visível, na comunidade da igreja visível, vamos dizer assim, tá? E aí a ceia é o sacramento de nutrição, é o que vem posteriormente. Então essa é a primeira razão pela qual a gente não inverte, a gente não toma ceia antes de batizar. A gente batiza, porque é o sinal de entrada, você foi separado, purificado, santificado, essa é a ideia, né? Para que agora você então seja alimentado pela obra de Cristo, representada ali na ceia. Mas a segunda razão, e isso está estritamente ligado ao texto sagrado, é que ceia tem um caráter de discernimento, que tem como pré-requisito a profissão de fé que você faz
para que você esteja preparado para a ceia. Então, a profissão de fé, isto é, conscientemente declarando a sua fé, é isso que deve preceder a participação na ceia. A participação na ceia, portanto, ela é uma participação de quem já reconhece a obra de Cristo na sua vida. E por isso que a gente não inverte. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios 11, fala sobre discernir. Quem come o pão, bebe o vinho, ele precisa discernir-se. Do contrário, ele come e bebe juízo para si. Então Paulo está sendo muito criterioso, dizendo: vocês têm celebrado a ceia de forma errada, com equívocos, e a mão de Deus tem pesado sobre vocês. Então aprendam a discernir. E discernir aqui implica, primeiramente, em compreender os efeitos da obra de Cristo sobre a sua vida. Quando você entende, você professa a sua fé. Quando você professa a sua fé, se você não era da igreja, você então agora é batizado e agora você está pronto para participar da ceia. Tá? Teologia é um assunto que sempre é diretamente ligado ao PNO, mas relacionamento é o segundo tópico que nós mais tratamos por aqui. Eu imagino. A pergunta que está aqui para o senhor responder é errado pedir a Deus para unir duas pessoas em relacionamento, onde uma tem essa vontade, mas a outra mostra uma certa indecisão? Então, essa pergunta provavelmente foi feita pela pessoa que está certa. Com certeza. Tá? Quer dizer, não foi a incerta que vai perguntar, porque ela não está pedindo a Deus para confirmar, né? Ela está incerta. Então isso aí provavelmente foi uma pergunta feita por alguém que está apaixonada ou apaixonado, e a outra pessoa está... Então, é bom que a gente compreenda o seguinte: todas as vezes que a gente se relaciona com alguém que não está pronto para assumir compromisso, vamos supor, para o casamento, vamos falar do compromisso mais importante nesse relacionamento amoroso. Não é o namoro, isso aí é apenas a preparação no sentido de certificar-se de que é uma pessoa apropriada para se casar, mas a pessoa não está preparada para o casamento, ainda que você ame apaixonadamente. Não é saudável a gente entrar num relacionamento em meio a dúvidas, né? A Escritura fala que aquilo que não procede de fé é pecaminoso. Quer dizer, você vai casar com angústias no seu coração, isso não é saudável. Isso pode trazer danos. Então, é melhor que essas dúvidas sejam sanadas mediante aconselhamento pastoral. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Não significa que quem espera amando, espera sentada. Tá? Porque quem tem dúvidas pode, na verdade, ter medos. E isso carece de pastoreio. Quem tem dúvidas normalmente tem receio, tá dizendo assim: eu não sei, eu tenho receio, pode ser que dê errado, eu não sei se ela é a pessoa ideal, não sei se ela é alma gêmea, ou coisa do tipo assim. E aí começa a expressar temores que são pagãos. Por quê? Porque existem algumas coisas-chave que a gente precisa saber para estar certo para o casamento, e não se tudo vai dar certo. Né? Esse tipo de anseio é um anseio exagerado por ter todos os pingos nos is, todas as pecinhas no lugar. Então, a incerteza de uma das pessoas provavelmente precisa ser pastoreada. Enquanto que o amor da outra também precisa amadurecer e não querer a união a qualquer custo. Então os dois precisam crescer espiritualmente. Eu acho que isso mostra como às vezes a gente é mais norteado por paixões arrebatadoras do que por relacionamento maduro. A gente precisa aprender a ter relacionamento maduro. Senão a gente vai fazer bobagem. Né? Com certeza. Uma outra pergunta é: como vencer a timidez na igreja? Aí ele abre um parênteses e diz: no âmbito de conversar com os irmãos locais. Então, essa pessoa que perguntou deve se sentir muito confortável nas mídias sociais, como muita gente tímida se sente. Mas tem receio de falar face a face, de encarar as pessoas. Então, timidez tem um grau relacionado à personalidade, isto é, o tímido não deve, ou a pessoa tímida não deve sonhar em ser a extrovertida ou extrovertido. Eu acho que isso é ter uma expectativa utópica, né? Quando a gente quer esse tipo de mudança de comportamento, de personalidade, existe um grau de idolatria, assim, a gente sonha em ser parecido com fulano, isso não é bom. Mas a timidez, ao meu ver, Uriel, ela expressa um grau de temor
que não é bom, que precisa ser trabalhado. Medo mesmo. E a gente chama isso, em aconselhamento pastoral, a gente chama de temor de homens. Não é? Quando a gente não teme o Senhor mais do que os homens. Quando os homens parecem grandes e Deus parece pequeno, como diz o título daquele ótimo livro do Edward Welch. Né? Então, é importante que a gente aprenda a trabalhar essa ideia de quanto a opinião das pessoas sobre nós pesa no nosso coração. E isso explica, em parte, por que a gente é tímido. Porque, veja, quem fez essa pergunta não está acomodado na sua timidez. Parece que quer mesmo trabalhar e sair dessa timidez. Quer dizer, isso aí incomoda. Mas incomoda por quê? Porque ela gostaria de ser mais sociável. Alguém provavelmente já falou para ela assim, fulano, você precisa se relacionar mais. Você é muito paradão, muito paradona, não é? Você precisa, sim, ter mais contato com as pessoas, sair com seus amigos. Então, esse tipo de gente tem temores, tem medos. E esses medos não são saudáveis. Por isso que a timidez nunca pode ser um empecilho para fazer coisas que são santas, como partilhar de experiências agradáveis com os nossos irmãos. Inclusive, a pergunta diz respeito a relacionar com pessoas na igreja. Quer dizer, não é um relacionamento ruim, não é um relacionamento errado. Né? É um relacionamento muito santo se for trabalhado com propriedade. Portanto, eu digo, essa pessoa precisa trabalhar esses medos. Então, minha sugestão está ligada à minha resposta. Vou sugerir à pessoa que leia esse livro do Edward Welch, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. É um ótimo livro e ele trabalha com o temor de homens. Quem tem timidez está nesse grupo de pessoas, precisa vencer esses temores. A próxima pergunta é longa, então farei a leitura dela por completo. Uma colega era de uma igreja no lar, em que as pregações eram menos formais. Hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, essa pessoa se diz um pouco incomodada com a extrema formalidade das pregações. O que o senhor diz a respeito e como aconselhar essa pessoa? Ok, é uma boa pergunta. E eu acho que a gente precisa olhar para os dois lados. Então, primeiro eu vou começar a analisar o lado de cá, o lado do pregador presbiteriano. Eu sou um pregador presbiteriano, então eu me encaixo nisso, tá? E depois eu analiso o lado de lá, que é a pessoa incomodada com o estilo de pregação. Então, nessa pergunta, essa pessoa está incomodada com o estilo formal da pregação nas igrejas, nessa igreja presbiteriana. Bem, a gente precisa concordar que, de fato, algumas pessoas e alguns pastores, não só presbiterianos, mas de várias igrejas, ainda carregam um estilo de pregação que soa performático. Parece que ele está fazendo uma apresentação. Eu costumo brincar assim, discurso de comício, né? Meus irmãos e minhas irmãs. Ele até imposta a voz diferente. Então, esse tipo de comunicação, ela acaba assim desanimando muita gente que está acostumada a aprender assim, ó, do jeito que a gente está conversando, de uma maneira mais informal, não é? E não deixa de ser pregação. Para ser pregação e para que Deus fale poderosamente pela sua palavra, o que importa mais, atenção isso, ó, isso é importante, não é a impostação de voz, né, ou a voz grossa, ou o fervor, mas é aquilo que a gente comunica. É o conteúdo que a gente comunica. Então, a minha primeira palavra diz respeito aos que pregam, dizendo assim, de fato, às vezes, Uriel, eu acho que a gente dá uma exagerada na maneira como pregação parece que eu vesti uma capa e sou diferente. Sabe pessoa que quando vai orar até muda a voz? Senhor Deus, né? Aí assim, ele muda a voz. Então tem gente que realmente carrega essa formalidade. Para algumas pessoas é até difícil de quebrar, porque ele cresceu assim. Tá? Então, primeiro um alerta a quem é muito formal, para entender que não é verdade que formalidade é sinônimo de espiritualidade, ou de que Deus de fato fala mais mediante esse tipo de impostação de voz. Dito isto, eu preciso agora falar para a pessoa que perguntou, que tem esse amigo ou amiga que está incomodado, que uma das coisas a trabalhar é que a gente se preocupa demais com forma, quando a gente ouve sermão. A verdade é essa. A gente ama pregador que encanta a gente, Uriel.
Sabe aquele cara assim que fala e você baba, você fala assim, cara, esse cara prega muito bem, nossa, como eu gosto dele, não é? A gente se encanta com forma. E Paulo deu uma bela pancada nos coríntios, porque os coríntios eram encantados por forma, antes do que por conteúdo. A nossa devoção precisa ser alimentada quando a gente ouve conteúdo rico e bíblico, não é? Quando a gente ouve alguma coisa e aquilo é verdadeiro, aquilo expressa a palavra de Deus, você fala assim, amém. Tudo bem, não foi dito por nenhum pregador, encantador, mas é verdade. E isso alimenta a minha alma. Então, quem veio de um contexto informal e se incomoda com formalidade, mostra um pecado comum a várias outras coisas, Uriel. Isso não é só de pregação. Isso vale para estilo de culto, né, estilo de louvor, né, assim, de cânticos. Vale para vestimenta. Tem gente que se incomoda com vestimenta formal ou com vestimenta informal, com a liturgia. Então, várias coisas relacionadas ao culto público mostram que a gente é muito preocupado com forma e menos preocupado com conteúdo, não é? Então esse é um pecado que a gente precisa atentar muito para isso. Porque todos nós, eu estou me incluindo no pacote, todos nós amamos uma coisa bem feita, não é? A gente ama uma coisa assim muito bem feita. E nós não temos que desprezar o que é bem feito. A gente só precisa ser cuidadoso para não exaltar isso acima da verdade de Deus sendo proferida. Quando saber a hora certa de casar? Então, essa pergunta, eu acho que ela vem muito assim recheada de coisas que não a gente precisa se preocupar. Por exemplo, muitas pessoas sabem, talvez alguns que nos acompanham sabem, que eu escrevi um livro, né, cujo título é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, pela editora Fiel, publicado pela Fiel. E lá eu falo um pouco sobre casamento, e uma das coisas que eu tento quebrar é que nós temos esse tipo de dúvida porque nós fazemos parte de uma geração que tem muitas escolhas, né? Houve tempo em que emprego, você não tinha que escolher emprego. Se seu pai era ferreiro, você era ferreiro, acabou, entendeu? Você não tinha... né? É a profissão da família. Você ia casar com quem? Com a Rosinha lá da vila, porque só tinha ela na sua idade. O resto era mais... Entendeu? Assim, não tinha muita opção. Hoje a gente tem opção, e opção para nós é encantador, mas normalmente a gente se perde nisso. O jovem fica assim perdido quando ele tem que escolher um curso, né? E casamento é parecido porque nós criamos alguns conceitos equivocados em meio a essas escolhas. Um dos conceitos equivocados é de que a gente tem que ter uma paixão arrebatadora, a primeira coisa. Eu mencionei isso numa pergunta anterior, né? Uma resposta anterior. Então essa paixão arrebatadora, não é bom que a gente pense assim. É normal a gente ter encanto pela pessoa com quem a gente vai casar, ter vontade de casar-se com ela, ter atração, isso tudo é natural. Mas quando a gente fica esperando certos elementos, como, nossa, eu caio de costas quando eu vejo essa pessoa, né? Ou senão, a gente tem que ter tudo financeiramente arrumado para casar. Ou quando a gente precisa ter a festa toda pronta, não é? Qualquer outro critério que a gente colocar está abaixo do que a Escritura coloca, que é duas pessoas se casarem no Senhor. Todo mundo duas pessoas. Horror, né? Então, se todo mundo se preocupar em cuidar da sua vida com Deus, dois adultos que tenham condições de se sustentar, Uriel, não é ter do melhor, não. Sustentar é suficiente para casar, não é? São duas pessoas que temem ao Senhor, são duas pessoas que estão já na fase adulta e têm condições de se sustentar, eles podem se casar. Então, assim, existe um receio muito grande, eu entendo assim, por parte de casamento. Por quê? Porque a geração de pais hoje, ela cultivou uma preparação muito grande para que os seus filhos façam muitas coisas antes de se casar. E o que a gente acaba tendo são coisas contraditórias, como, por exemplo, mulher casando depois dos 30, o que não é errado, mas mostra que ela vai lutar com um problema físico, que é assim, eu quero engravidar, mas quanto mais os anos passam, mais difícil vai ficando. Então, né? Então assim, mas em alguns casos não foi só uma questão de que foi a oportunidade que surgiu. Não há nenhum problema em casar depois dos 30 para a mulher. Mas às vezes é protelado de propósito.
Quer dizer, prefere curtir a juventude, prefere deixar muita coisa passar, aí depois vai pensar em casamento, vai pensar em filhos. Quer dizer, as coisas que são preciosas na vida da gente vão sendo postergadas, como se a gente não pudesse curti-las na nossa juventude. Né? Então, assim, não existem vários critérios, a não ser alguns que a gente estabelece pela Escritura. A gente sabe que os dois têm que se casar no Senhor, 1 Coríntios 7:39 fala disso. A gente sabe que pai tem que deixar pai e mãe, e os dois se tornam uma só carne, então tem que haver uma independência financeira, preferencialmente geográfica também, não é? Com certeza. E isso tudo vai contribuir para essa união. Então a Escritura fala de alguns critérios-chave, mas ela não coloca, eu preciso terminar a faculdade, o mestrado, ela não fala sobre, eu preciso ter a casa construída e os móveis comprados, ela não fala sobre, eu tenho que chegar aos 30, ou ela não fala nada disso. Né? Essa é mais uma daquelas perguntas longas que eu preciso ler tudo. Tá bom. Se meu esposo não é chefe do lar, eu posso tomar a frente de algumas atividades corriqueiras, abre parênteses, consertar algo, chamar alguém para isso, tomar a frente para agendar a revisão do carro, por exemplo. Já conversamos muito sobre isso, mas tem sido desgastante em termos práticos. Então, essa esposa, uma amiga dela fez uma pergunta parecida para a Nathalie. Foi. Só que na segunda-feira. foi espiritual, essa daqui. Mas eu acho que as duas estão debaixo do mesmo guarda-chuva, Uriel, que é o seguinte, a mulher que está perguntando se ela pode tomar a frente, ela está preocupada com não ser a líder do lar e deixar o seu marido não ser líder. É uma preocupação justa, porque a Escritura coloca mesmo o marido como líder. Não significa que ele seja a pessoa mais empreendedora. Então a gente precisa fazer uma distinção aqui entre função e personalidade, tá? Se ser uma pessoa empreendedora, engajada, que faz isso, que faz aquilo, fosse sinal de liderança, muitos homens não passariam no crivo nem com treinamento, tá? Por quê? Porque são mais lentos, né, Uriel? São mais lentos. Vou confessar aqui minha fraqueza, né? A Nathalie é muito mais virtuosa do que eu para pensar em como é que a gente vai guardar esse dinheiro, como é que a gente vai investir nisso aqui, vamos fazer isso. Quer dizer, ela tem mais habilidade do que eu nisso. E eu reconheço essa minha fraqueza, tá? E eu tenho a alegria e o privilégio de ter uma mulher que me ajuda nisso. Agora, isso não significa que eu não estou exercendo liderança. Inclusive, ela passa por mim todas as decisões dessa natureza. Inclusive aquelas que ela está vendo que são melhores, assim, assado, nós vamos resolver juntos. Então, o que essa esposa precisa ouvir, que é tão importante? Ela quer proatividade do seu marido. E ela não está errada em desejar isso. Mas ela não pode esperar dele que ele tenha uma personalidade que não combina com o jeito dele. Então, existem maridos que são mais lentos, mas eles não podem ser omissos. Então a gente precisa fazer uma distinção entre ser lento e ser omisso, tá? Tem maridos que são lentos, é uma pena, mas tem. E tem maridos que são omissos. Então o omisso é aquele que tem que fazer algo. Então vamos dar um exemplo aqui bem importante. Vamos supor que o filho desse casal, qualquer que seja a idade, toma uma postura pecaminosa e a esposa fala assim, meu bem, você tem que conversar com ele. E ele fala, eu vou conversar. Aí, outro dia, meu bem, você conversou com ele? Não, mas estou esperando o momento certo. Aí no outro dia, e aí, conversou? Não deu ainda, esposa. Calma. Quer dizer, essa pessoa está protelando, ele é omisso, ele não gosta desse momento. Esse momento incomoda esse marido e ele não está tomando dianteira naquilo que ele tem que fazer. Ele precisa conversar com o seu filho, ele precisa confrontar o pecado do seu filho e levá-lo a se arrepender. Então, esse tipo de cobrança da esposa, ela deve acontecer e ela deve ser feita com prudência, para ela não se tornar uma mulher rixosa. Por quê? A pergunta dessa esposa, ela é uma pergunta que está feita pelas metades, por assim dizer, embora longa. Ela tinha que perguntar assim, e como é que eu ajudo meu marido a ser o líder que ele tem que ser? Porque essa que é a grande questão. Né? A grande questão é, como é que eu ajudo ele a ser o líder que ele tem que ser? Então, existem bons livros sobre masculinidade que ela pode ler, tá? Gosto bastante, mas ele não é o único referencial, dos livros do Voddie Baucham. Voddie Baucham tem bons livros, né? A Monergismo tem livros sobre masculinidade, tem
livros também da editora Nutra e muitos livros sobre o homem bíblico, vários, né? Várias editoras têm bons livros. E com bons referenciais bíblicos, ela pode ajudá-lo amorosamente, suprindo algumas das suas fraquezas e esperando que ele tome a dianteira em áreas-chave, em áreas que são cruciais. Então, eu termino a minha resposta assim. Não existe um critério do que o homem tem que fazer para ser homem. Não é verdade que homem tira o lixo e mulher lava a louça. Entendeu? Não é verdade que homem leva o carro para revisão e mulher varre o chão. Assim, eu entendo que tem funções que combinam melhor com o homem e funções que combinam melhor com a mulher, mas há exceções. Quando eu digo exceções, é assim, teve um momento que eu estava viajando tanto que minha esposa levou o carro para revisão. Não é comum, quem faz isso sou eu, mas teve uma vez que ela levou. Ela levou porque eu estava tão fora de casa naqueles dias. Necessidade, né? Uma necessidade. Então, assim, eu não ia voltar para casa e dizer assim, não acredito que você tomou o meu lugar de liderança, não é? Então, assim, há certas coisas que a gente precisa compreender que não são critérios fechados do que é masculino, do que é feminino, tá? Algumas coisas têm muito a ver com padrões da sociedade. E é verdade que certas funções combinam com os homens, combinam com as mulheres. Eu acho que coisas relacionadas a sair de casa, que envolvam relacionamentos que podem ser perigosos com outras pessoas, homens têm que tomar a dianteira e fazer. Né? Eles são protetores do lar. Tá certo isso. Eu acho que é bom, a expectativa dela não está errada, mas o que ela perguntou é só, tenho legitimidade de fazer? E ela teria que ter anseio em ajudá-lo. Tá? Com conversa, com pastoreio, de repente com a ajuda de um homem maduro na igreja, um presbítero, um diácono, um pastor. Isso seria muito bom para que esse marido seja o líder que Deus espera que ele seja. Em meio a tantos conceitos, opiniões, pontos de vistas, como explicar para um novo convertido qual é a maneira correta de pensar? Então, essa é uma pergunta ampla. Como é que a gente explica para o novo convertido qual é a maneira de pensar? É uma pergunta muito abrangente. Então eu vou tentar abordar um aspecto que talvez não satisfaça quem fez a pergunta, porque ela não está específica, mas talvez isso ajude. A gente precisa começar com o novo convertido. Na verdade, o que eu vou falar vale para qualquer cristão, mas vamos pegar o exemplo do novo convertido. A gente tem que começar defendendo pontos que a gente consegue extrair diretamente das Escrituras. Que a gente tem segurança de que isso é bíblico. Tá? Antes do que mera interpretação, em que existem várias evidências bíblicas. Então não é um assunto que gera polêmica, que gera debate, que gera diferença, mas é um assunto que a Escritura ela é clara nisso. A gente tem que começar com esses pontos, porque esses são os pontos cardeais, fundamentais da fé cristã. Então, se a gente começa a sedimentar isso na vida dos novos convertidos, eles vão começar a aprender a fazer a segunda coisa que a gente tem que ensiná-los, que é como é que a gente deduz coisas da Escritura. Tá? Então, a primeira coisa é entender os pontos que a gente está calcado firmemente na Escritura. A segunda é como é que a gente deduz da Escritura de uma maneira que nós não estamos viajando na maionese, como diz o popular. Né? A gente está realmente tirando deduções que são claras. Então, a Bíblia não responde uma série de perguntas que a gente faz, mas diretamente. Mas é possível responder várias delas tirando ou extraindo princípios da Escritura e aplicando a uma determinada situação. Então, a Bíblia não diz que hora é certa para casar, mas a gente acabou de trabalhar essa pergunta. Porque sabedoria que vem da palavra é fazer exatamente isso. Uma vez calcado em bons fundamentos bíblicos, a gente tira princípios e aí a gente aplica eles para a vida do cristão. Então, para esse novo convertido, em meio a tanta diversidade, né, ele precisa primeiro aprender o que é fundamental, o que é base, o que é cardeal na fé cristã. Não é? Aí, a partir daí, ele vai aprender a deduzir boas respostas nas áreas secundárias, em que, às vezes, há debates, inclusive, entre cristãos. Tá? Uma outra pergunta é como libertar de sentimentos de culpa? Caneca bonito. Fazendo propaganda. Como libertar de sentimentos de culpa por coisas feitas no passado? Aí ela já
diz que houve arrependimento e confissão de pecados. Mas ela quer saber como que ela se liberta do sentimento da culpa. Tá. Essa é uma boa pergunta e bem delicada. E eu vou falar com temor, mas vou falar com amor. Confrontar em amor, que é o seguinte. Sentimento de culpa é subjetivo. O que é mais importante na Escritura Sagrada é a culpa objetiva. E esta foi resolvida na cruz do Calvário. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que nosso sentimento de culpa é subjetivo. E o que é subjetivo é secundário ao que é objetivo. Quando a pessoa fala assim, eu não me perdoo, eu sei que Cristo me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Quando ela usa essa frase, na verdade, ela está se colocando acima do Senhor Deus. Em ser um juiz que dá um veredito diferente do que o Senhor Deus deu. Então veja, Cristo paga, o Senhor diz, está quitado, está consumado, né? Tá, você é justificado pela fé, mas você diz, não, mas eu não me absolvo, eu não consigo me absolver, não me perdoo. Esse é um sentimento de quem está sendo soberbo. Na verdade, Uriel, sabe por que eu disse que essa questão é delicada? Porque quem sente assim, e eu não vou aqui me colocar fora disso, todos nós temos tristeza por coisa que nós fizemos no passado que a gente gostaria de não ter feito. No fundo, esse é um sentimento de orgulho. A gente tem uma ficha suja que a gente não queria ter. A gente gostaria de contar uma história linda de pureza, de não ter tropeçado, de só acertos. A gente gostaria de ter uma história dessa. Que legal seria se a pessoa viesse conversar conosco e dissesse assim, nunca errei, nunca fiz... Esse é o que nós todos gostaríamos de ter. Só que nós não temos. E a beleza daquilo que Cristo faz é que ele toma gente como a gente que não tem ficha limpa. Nós somos todos ficha suja. Todos. Em maior ou menor grau, não importa. Todos nós temos ficha suja e não podemos nos apresentar diante de Deus baseados no nosso desempenho. Então, esse sentimento de culpa é a tristeza de não ter tido uma vida correta, um currículo limpo. E ele não é um sentimento bom, Uriel. Ele não é um sentimento bom. Portanto, quem se sente assim precisa trabalhar, precisa colocar diante do Senhor, como ele está mais preocupado com o seu currículo, isto é, com o histórico, ele não quer ter isso no seu histórico de vida, do que propriamente com o que Cristo fez. Ele deveria fazer como o publicano da parábola, né? Ele abaixa os olhos, ele bate no peito e diz ser propício a mim, a pecador. E a história termina, a parábola termina dizendo que ele está justificado. E ele vai ser exaltado. Né? Então essa ideia de que ele está justificado, de que ele foi exaltado, é sinônimo de que ele tem que sair de lá assim, jubiloso, festejando, dando glórias a Deus. Mas deixa eu dizer o seguinte, o fato da gente sentir tristeza por pecados passados não significa que a gente não deva sentir tristeza e vontade de persistir e buscar uma vida santa. Tá? A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, conduz ao arrependimento. Então, assim, existe uma tristeza que é santa. Ela conduz ao arrependimento e a uma busca por uma vida correta. Tá? Então, isso não é errado. Se pessoas têm se sentido tristes por causa do seu pecado e elas querem buscar uma vida limpa, elas estão sentindo algo que o Espírito as impele a sentir, o que é correto. Mas o que a gente não pode nutrir é esse sentimento de que parece que a coisa não está resolvida no meu coração, quando na cruz foi resolvida. Não é correto. Se ela já pediu perdão e já se arrependeu, que ela colocou na pergunta, então, tetelestai. A palavra grega para está consumado. Né? Acabou. Os seus pecados foram cravados na cruz, diz Colossenses 2, 14 e 15. Né? A Cristo triunfou sobre principados e potestades. Então agora a gente, inclusive, olha que precioso isso. Agora a gente confronta uns aos outros, não baseado num currículo ilibado, né? Não baseado num CV perfeito, mas baseado naquilo que Cristo fez por nós. Quando o Uriel me confronta em amor, quando eu confronto o Uriel em amor, eu não faço isso porque eu tenho um currículo perfeito. Inclusive, quando a gente pensa assim, nós nutrimos o mesmo sentimento de ímpios. Quando ímpios falam assim, com quem que você pensa que você está falando? Não é? Quer dizer,
Soberba, exato. Ou senão, quando ele foge de confrontar, dizendo assim, quem sou eu para confrontar? Não é? Eu não tenho moral, porque a pessoa pensa no seu desempenho. Ela se esquece que é o que Cristo fez na vida dela que a autoriza a amorosamente confrontar o outro para que viva assim, santamente. Então, veja como esses sentimentos nutridos, eles são pecaminosos. Porque eles não conduzem a gente a fazer o que é santo, o que a Escritura ordena a gente a fazer. Tá? Que show de resposta, pastor. Muito obrigado. Foi muito boa essa resposta. Que bom, louvado seja Deus. Essa pergunta foi muito boa. Deus abençoe. Que bom. Amém, querido. A outra pergunta é: como posso explicar para um descrente sobre graça comum? Eu vou dar uma resposta chata. Não, eu vou dar uma resposta chata. Não explique. Não explique. Sabe por quê? Para um descrente, graça comum não é graça. Ele entende que é bondade dele. Graça comum é uma doutrina para a gente saber como é que gente depravada pode fazer coisas que são admiráveis. É uma doutrina para o nosso entendimento, para o nosso reconhecimento de que a gente pode se aliar a pessoas descrentes por causas civis que são justas. Então, por exemplo, eu posso dar as mãos, vamos dizer assim, né? Não em tempos de coronavírus, eu sei. Mas eu posso me aliar a alguém numa causa que é boa, mesmo esse alguém sendo um descrente. Porque nesse quesito nós dois pensamos de forma parecida. É lógico que quando a gente vai nos detalhes, uma cosmovisão cristã vai gerar diferenças. Mas quando alguém tem uma boa causa, ele luta por algo que é bom, que é saudável, que é correto, honra a Deus e é benéfico para o próximo. Mesmo que ele não saiba que honre a Deus, mas acaba honrando ao Senhor porque é benéfico ao próximo. Né? Então, aí a gente dá as mãos, a gente faz isso junto. Agora, eu não preciso explicar para ele o que é graça comum. Ele não reconhece isso, ele é descrente, como a pergunta colocou. Ele não vai reconhecer que isso, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Ele não vai reconhecer isso. Ele não crê nesse Pai das Luzes. Ele não crê no Cristo que concede toda a dádiva a ele. Então não adianta a gente explicar graça comum para um descrente. Graça comum é aquilo que nós cremos para que nós nos envolvamos com pessoas e entendamos que até pessoas depravadas podem ser freadas nos seus pecados e praticar aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é benéfico. Então ela serve para isso. É a nossa dificuldade de tentar fazer os lá de fora pensar como nós, né? Eles não vão conseguir. Porque pensar como nós significa ter uma mente renovada pelo Espírito. Tá? Então, graça comum é uma boa doutrina, é excelente, é uma bela doutrina. Para quem não sabe o que ela é, eu acabei dando a resposta sem explicar o que é graça comum. Né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que não estão habituadas a essa terminologia, graça comum é uma doutrina entre os reformados, principalmente, que explica que Deus freia a pecaminosidade de quem não está em Cristo. E ele também concede dádivas aos que não estão em Cristo, de tal forma que eles consigam fazer aquilo que é belo, verdadeiro, aquilo que é justo e bom. Então, é por isso que a gente tem homens que não são de Deus, mas que conseguem fazer arte belamente, conseguem fazer algum julgamento, quer dizer, exercício jurídico de forma verdadeira e honesta, conseguem fazer atos de caridade para com necessitados. Tudo isso é possível, não é porque há bondade dentro deles, mas é porque o Senhor freia o potencial pecaminoso que eles têm e permite que eles façam atos benevolentes. Ok? Mais uma pergunta ligada à família e relacionamento? Para variar. Esse assunto é voraz aqui. Como lidar com a dificuldade de meus pais aceitarem que eu vou me distanciar deles após o casamento? Ok. E essa foi recebida 6 vezes. Ó. Olha só, ela é importante, porque pai e mãe não aprenderam que quando o filho ou a filha casa, separa, corta o cordão umbilical, né? Então os pais de jovens que estão para casar ou acabaram de casar, que estão nos ouvindo, não metam o bedelho na vida dos seus filhos, tá bom? Que são adultos, estão se casando ou estão casados. Se eles estão casando de forma responsável,
ou já estão casados, não tem que haver interferência. É claro que o sentimento de perda é porque pais se esqueceram, aqui deixa eu falar para os pais primeiro, depois eu falo para quem fez a pergunta, tá? Pais se esqueceram de que eles criam filhos para serem discípulos maduros de Cristo Jesus. E discípulos maduros significa que eles têm que sair debaixo da minha asa. Pais gostam de ter sempre o filhinho, a filhinha junto consigo. Isso é muito ruim. Não significa que o pai e a mãe não possam chamar o seu filho adulto de minha menina, meu menino, ou qualquer outro termo carinhoso. Mas tem que haver um deleite, uma alegria por parte do pai e da mãe, principalmente se são cristãos, de verem os seus filhos prosperando na vida. Não estou falando só financeiramente, mas crescendo, se mostrando maduros, casando, tendo independência, construindo as coisas. Isso é bom. Eles não foram dados para que a gente congele e mantenha eles pequenininhos e bonitinhos, não é? Tem muita gente que diz assim, aquela fase pequenininha tão fofa, eu queria poder congelar. Errado! Errado! Esse é o sentimento de pai e mãe que não entendeu o propósito para o qual Deus te deu filhos. Se você é um casal temente a Deus, entenda, Deus te deu filhos para que você transforme ou os conduza para que eles sejam discípulos maduros de Cristo Jesus. Isso significa crescer, casar, sair de casa, né? Então pais precisam entender isso. Agora, como é que ela lida com isso? Bem, cuidadosamente e como filha. Como filha significa, quando a gente vai falar alguma coisa aos nossos pais, que são mais velhos, a gente não os repreende de igual para igual. Não é? Paulo fala para Timóteo assim, quando você falar com os senhores mais velhos, fale como a filho. Olha que legal, Timóteo é o pastor da igreja, olha o respeito para com os mais velhos. Timóteo é o pastor da igreja e ele fala uma ovelha mais velha como um filho, a um senhor como um filho. Então, essa filha, esse filho que está se casando e tem esses pais com dificuldade, essa pessoa precisa conversar com amabilidade, mostrar o que a Escritura diz acerca de cortar esse cordão umbilical que a gente falou e promover coisas que, ao mesmo tempo que honrem, demonstrem claramente separação. Então, deixa eu terminar com essa parte prática. A gente precisa demonstrar separação. Isto é, quem casa e fica em casa não está agindo de forma sábia. Né? Eu sei que tem gente que vai dizer assim, pastor, mas é só para um momento, que a casa está terminando de construir, tem um problema lá com o pedreiro, vai faltar ainda 7 meses, mas aí os 7 meses viram 1 ano e meio, aí a esposa já não aguenta mais, porque a sogra fica metendo a bedelho na vida deles, quer dizer, gera uma confusão lascada, né? Então, quem casa tem que ter casa, preferencialmente. Não significa ter a sua própria, é bom que tenha o seu lugar, o seu cantinho. As coisas foram feitas para ser assim. Esse desligamento, essa independência financeira faz parte do casamento. Então, primeiro precisa tomar passos nesse sentido. Segundo a gente precisa continuar honrando pai e mãe. Não é desligar para dizer, agora deixa eu viver a minha vida. É honrá-los. Não é? E, inclusive, nós que somos adultos, Uriel, não importa em que fase da nossa vida a gente está, na vida adulta, a gente precisa aprender que honrar pai e mãe continua sendo um mandamento. Honrar pai e mãe não é coisa só de criança, não é só obedecer, no sentido de infante, né, do pequeno. Mas a gente continua honrando pai e mãe. Uma das formas de a gente honrar pai e mãe é a gente continuar ouvindo os conselhos deles, ainda que a gente tenha a nossa própria opinião, tenha a liberdade de seguir o nosso próprio caminho, mas ouvi-los. E respeitá-los, e ter prazer em aprender com eles, e ter amor em corrigi-los com respeito. Não é? Então isso tudo é uma forma de honrar pai e mãe que precisa acontecer. Então, quem vai se casar, promova a separação que é didática. Mas não dependa do seu pai no que for possível, não dependa do seu pai, não dependa da sua mãe. Mas honre, esteja em contato, busque cultivar esse relacionamento agora como uma filha adulta, como um filho adulto. Okay. Eu revisei aqui para ver se eu estava certo. Nós chegamos na última. Beleza. O tempo passou muito rápido. Mas vai dar tempo. Esta é mais uma daquelas longas perguntas, então eu preciso lê-la por completo. Tá bom. Uma vez Deus falou comigo e até hoje não se realizou, mas sei que ele não diz nada em vão. Então a pergunta é, se não se realizou, quer dizer que eu não vou morrer até que isso se realize? É óbvio que eu não sou imune, mas eu, nesse caso, não vou morrer, certo? Isso, eu acho que pode...
Sobre... Eu sabia que você ia rir. Você ia rir. A pergunta já começou com cara que você ia rir, né? Isso, eu acho, pode me dar uma certa vantagem. Qual a sua opinião sobre isso? Ok, vou responder com amor, mas tem zombado do meu colega. Espero que ele esteja ouvindo para ele aprender. A pergunta dele parte de uma premissa errada. Ele está dizendo, quer dizer que eu não vou morrer, certo? Eu vou dizer errado. Por que errado? Porque ele parte de uma premissa que ele não questiona. Deus falou comigo, e isso é fato. Essa é a premissa que ele não questiona. Não é? Não aconteceu ainda, mas eu sei que ele falou. Então veja só, isso não é uma premissa boa. Isso é uma premissa de quem cultiva muito mais uma espiritualidade de experiência, de sentir, de ouvir, de subjetividade, do que de objetividade. Olha só, olha o perigo desse tipo de espiritualidade, Uriel. Porque gente assim preza mais o que é subjetivo, que está mais sujeito a desvios, enganos, do que aquilo que é objetivo, que foi preservado pelo Senhor. A palavra dele, escrita, não é? As escrituras, como nós as chamamos, as sagradas escrituras, elas são a palavra objetiva de Deus. Ela foi preservada por Deus ao longo da história. Ela foi ratificada por muitos homens, não é? Quando a igreja, as pessoas que têm dificuldade de entender cânon, a visão protestante de cânon não tem a ver com a igreja formando os livros da Bíblia. Ela está reconhecendo que todo mundo sabia que era inspirado pelo Espírito. Tinha todos os critérios que a igreja estava habituada a enxergar nos livros inspirados. Então, esses livros são a palavra objetiva de Deus. E a gente tem que se fiar neles. Então, Deus já falou contigo através das Escrituras. Né? E não esse falar subjetivo, seja por sonho, por visão, por êxtase, ou qualquer outra experiência que essa pessoa tenha tido. Quem cultiva esse tipo de espiritualidade está fadado a viver em enganos. Você vê que a pergunta, ela é assim, ó, eu sei que Deus me falou, não aconteceu ainda, mas, então quer dizer que eu não vou morrer? Porque ela tem que se cumprir, Deus falou que tem que se cumprir. Ela começa a entrar em raciocínios que são tão ruins para a cabeça dele ou dela. Não é? Isso acaba. Né? E não só se justificar, mas possivelmente até postular coisas loucas, do tipo assim, eu sei que o coronavírus não vai me matar, porque Deus falou que ia acontecer uma coisa e ainda não aconteceu, e vai acontecer. Aí o cara vai lá e morre. Aí todo mundo fala, puxa vida, então Deus falhou. Olha só como a gente coloca o nome de Deus em descrédito quando a gente cultiva esse tipo de espiritualidade subjetiva. Então essa pessoa precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala que ouviu Deus falar e não está se referindo à escritura, está se referindo a um meio subjetivo de ouvir a Deus, né? Como eu falei, sonho, visão, profecia, qualquer coisa, essa pessoa ela precisa aprender a testar os espíritos, como João fala em 1 João 4. Testar os espíritos. Não é? Eu vou encorajar essa pessoa que fez a pergunta a ler o meu livrinho sobre tomando decisões, né, segundo a vontade de Deus, porque lá eu falo sobre como quem se fia nessa subjetividade esquece de que o nosso coração é enganoso. A gente entende ser Deus falando e esquece de que às vezes o nosso coração dá ouvido a outras vozes que não o Senhor. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, muito cauteloso. E prezar aquilo que é objetivo, que está calcado na verdade de Deus. Então, mostra aí, Uriel. Para quem não conhece, tá invertido para quem vê aí, mas é esse livrinho laranjinha aí, tá? Meio laranja, meio vermelho, tem gente que enxerga vermelho e tal. Ok. Então, então eu acho que essa é a resposta importante. Eu estou levando esse irmão, essa irmã, quem quer que seja, a pensar assim que a premissa dessa pessoa é uma premissa perigosa. Quem vive baseado nisso acaba elucubrando as coisas mais loucas, não é? Seria a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, Deus me falou, e aí eu vou agora para ilustrar, vou dizer o que Deus me falou. Deus me falou que o coronavírus vai acabar no dia 3 de abril. Aí eu falo assim, pessoal, olha, podem sair para as ruas no sábado, dia 4, porque Deus me revelou que vai, né? E aí sai e contrai o vírus, e aí diz assim, poxa, mas o Weber disse que o coronavírus ia acabar no dia 3, né? Então, esse tipo de espiritualidade
ela perde de vista até uma coisa básica que a Bíblia nos ensina. Em Deuteronômio capítulo 18, para esse jovem, essa pessoa depois ler. Deuteronômio 18 diz assim: se um profeta falou e isso não se cumpriu, saiba que isso não vem do Senhor. Então, a pergunta que ele tinha que estar fazendo é: Deus me falou, mas ainda não se cumpriu. Então quer dizer que não é do Senhor? E a resposta seria: leia Deuteronômio 18. Entendeu? Mas ele diz: não, Deus me falou, isso eu sei. Só que não se cumpriu ainda. Então, olha só que tipo de raciocínio louco que às vezes essa pessoa é levada a ter. E aí, para terminar, tem gente que diz assim: ah, pastor, mas Deus me falou e aconteceu. Não é? Aí a pessoa diz assim: e aí, pastor, como é que fica? Deus me falou e aconteceu. Aí tem um outro texto em Deuteronômio 13 que é muito importante. Não é? Deuteronômio 13 fala do profeta que fala e as coisas acontecem. E depois ele diz assim: venham, me sigam, venham seguir outros deuses. Venham comigo seguir outros deuses. A ideia é: me acompanhem atrás de outros deuses. E aí Deus fala assim: eu deixei que isso acontecesse para provar o coração de vocês. Para ver o que vocês buscam. Então, olha que sério, Uriel. Olha que palavra importante para as pessoas que vivem calcados na subjetividade, na experiência o tempo todo. Essas pessoas não estão percebendo que ir atrás desse tipo de fala de Deus subjetiva é seguir vãs a caminhos, é ir após outros deuses. É sério isso, é sério isso. É você ficar preso ao guru espiritual, àquele profeta ou profetisa, aquela pessoa que é do Senhor. Deuteronômio 13 já alertou: eu faço isso para testar o coração de vocês. Onde é que o coração de vocês está posto? Ele está calcado na minha revelação. Lembra, Deuteronômio é Moisés falando o que Deus dissera a ele, para o povo entrar na terra com a lei bem guardada na mente. Quer dizer, guardem aquilo que eu revelei, que está nas escrituras. Não fiquem atrás de profetas que dizem coisas mesmo que elas aconteçam. Então, essa é uma pergunta importante, eu fico feliz da gente fechar com ela, porque ela vai levar as pessoas a meditar sobre como é perigoso esse caminho de uma espiritualidade subjetiva. Como ele leva a gente a ter os raciocínios mais estranhos e loucos possíveis. Chefe, é muito bom ouvi-lo. Muito que bom, querido. Vamos falar contigo. Por ter aceitado participar mais uma vez do PNO. Uma alegria. Um abraço para a Nathalie, para as crianças aí que estão sendo cuidadas por ela agora já. Mas muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí nesse período e amém. Vocês com graça, saúde. Tá? Amém. Deus abençoe o PNO e esse trabalho que você tem feito, viu, querido? Amém. E um abraço na Fernanda. Espero que pode deixar que eu vou mandar, pode deixar. Na verdade, eu acho que ela está ouvindo na sala, então recebeu. Espero que em maio, se tudo der certo, a gente se encontre por aí. Deus quiser. Abraço, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, último aviso. Amanhã, Guilherme do Projeto Solo às 8 horas e Pedro Dutti às 21 horas. Então avise seus amigos, marque na sua agenda aí. Amanhã às 8 às 9 horas nós voltamos com as lives aqui ao vivo. Se você ainda não enviou sua pergunta, entre no link que está na bio aqui do perfil e deixe sua pergunta não só para amanhã, como para sexta ou sábado. E até amanhã. Até mais.